Romanos capítulo 15. Irmãos, o texto, como todo texto da palavra de Deus é rico, mas o tempo é pouco e a gente não consegue falar muita coisa, tá? Eu acredito que eu deva ter um ponto de corte aqui. Se tiver o horário a expandir, a gente para, mas vamos tentar. Verso 14 diz assim: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Verso 22 e último, é por isso que muitas vezes eu fui impedido de chegar até vocês. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio de poder abrir as Escrituras e ter sido levantado pelo Senhor para expor isso a essa congregação. Eu te louvo por esse privilégio e peço ao Senhor que lance luz em a nossa mente, o nosso coração, possa cumprir o objetivo que será enviado aqui nesta manhã. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, como a gente tem muito tempo que, o pastor ficou 3 semanas aí fora da igreja de férias, e a gente já tem tempo que não abre aqui em Romanos, eu preciso fazer uma breve reconexão para a gente entender o texto, tá? Essa carta, ela pode ser dividida basicamente da seguinte forma: uma introdução, que a gente já viu isso, que vai aproximadamente até o verso 15, alguns estendem até o verso 17, mas muitos vão dizer que os versos 16 e 17 diz do tema da carta. Depois se falou de uma exposição do Evangelho, que vai do capítulo 1, verso 16, até o capítulo 11, verso 36. Então foram aí basicamente 11 capítulos falando do Evangelho e também de algumas coisas a respeito da vida cristã e da sua luta contra a carne e a vida no Espírito, mas tudo dentro de uma exposição a respeito do Evangelho. Depois do capítulo 12, verso 1, até o capítulo 15, verso 13, nós falamos de como vive aquelas pessoas que entenderam o Evangelho, ou seja, como vive uma pessoa convertida. A pessoa converteu ao Evangelho, ela aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador. Como é que deve ser a vida dessa pessoa à luz daqueles 11 capítulos que Paulo já havia falado sobre o Evangelho? E depois do capítulo 15, até o final do verso 16, nós temos aí um encerramento da carta. Então, nós agora estamos entrando no bloco de encerramento, tá? Mais especificamente, a partir do capítulo 16. Mas antes de chegar o que a gente pode chamar propriamente dito de final da carta, Paulo vai falar um pouco sobre 2 razões. A primeira dela é do porquê que ele escreveu essa carta, do jeito que ele escreveu. Ou seja, com toda a ousadia, com toda a franqueza. Por que ele usou aqueles termos pesados lá do capítulo de 1 a 11? Por que a metralhadora de Paulo ora estava virada para os gentios e ora estava virada para os judeus? Por que ele falou com tanta... em alguns momentos parecendo até com tanta rispidez, Então ele vai falar agora aqui nessa sessão da carta
que na verdade ela deveria ir até o final do capítulo 15, mas ela fica muito extensa. E também ele vai falar de um outro porquê, que é o porquê geral da sua escrita, né? Quando a gente abre o livro de Romanos, um consenso que há, de um modo geral, é que o tema dessa carta é a justificação pela fé. Mas também existe um outro consenso que, na verdade, o que motivou Paulo a escrever essa carta foi justamente a sua ida para a Espanha, a expansão do Evangelho. Ele queria conhecer a igreja, ele queria conhecer Roma, e ele queria chegar nessas comunidades e ter um contato com esses irmãos, e antes disso, ele escreve essa carta e aproveita esses 11 capítulos para abordar questões fundamentais da fé cristã. Então, essa sessão ela começa no capítulo 15, verso 14, ela vai até o verso 33 e nós vamos dividir ela em duas grandes partes. A primeira que a gente vai trabalhar hoje, que vai até o verso 22. Nós vamos falar do ministério pessoal do apóstolo Paulo, né? O valor desse ministério, a humildade de Paulo e como que ele usa o seu, vamos dizer assim, a sua autoridade ministerial para dizer o que ele disse, né? É uma forma de justificar isso. E depois o outro bloco, que vai do verso 23 até o verso 33, que é onde ele abertamente expõe as suas intenções futuras de estar indo para a Espanha e tudo mais. Isso a gente vai ver na próxima semana. Então vamos lá, o texto. Primeiro, o verso 14, ele diz assim: meus irmãos, eu mesmo estou convencido, só mais um minutinho, só mais uma fala, eu vou fazer poucas aplicações durante a exposição, vou falar mais no final, porque essa sessão ela é mais uma narrativa como é que eu vou falar? Uma narrativa de uma narrativa, né? Não tem pontos assim tão cruciais para a gente abordar, mas Paulo está contando aqui, abrindo o coração dele. Então ele diz assim: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Isso aqui é importante para nós, esse finalzinho, porque ele acabou de falar no capítulo 14, né, a respeito da tolerância que deve ter entre uns e outros, tanto judeus quanto gentios, nos seus pontos de vistas sobre algumas questões que não são fundamentais para a salvação, mas está tramitando dentro da igreja. Então, ele vai dizer, não, mas vocês têm capacidade desse aconselhamento. Se eu fosse dar tema a essa sessão, eu chamaria ela da seguinte forma: a humildade de Paulo. Como Paulo agora se apresenta, que é isso que a gente vê aqui nesses versículos, de uma forma muito quebrantada, muito humilde, com o coração muito aberto, não se colocando como maior do que a igreja, acima da igreja, como mais do que qualquer irmão, mas simplesmente expondo as razões pelas quais ele se sentiu autorizado a escrever tudo que ele escreveu. E aqui tem uma grande lição para todos nós, nessa humildade que Paulo vai apresentar aqui para nós. Quem faz a obra é Deus. Nós somos instrumentos. Essa semana eu estava vendo, semana passada, não sei, eu estava vendo num programa de televisão, não sei se foi na Record ou na Globo, sobre um menino aqui no Brasil de 10 anos de idade, mas com um QI de 130, sei lá, 125, 130, alguma coisa assim. 7 anos de idade. É um gênio, né? E aí estava mostrando ali a capacidade do menino de fazer conta disso e daquilo outro, aquela pirueta toda que esses meninos costumam fazer, né? E tudo mais. E aí você pensa assim, o que aquela mãe e aquele pai fez para que aquele menino nascesse daquele jeito? Será que comeu iogurte, alguma coisa? Sei lá, tomou algum remédio? Que antigamente dizia que dava leitinho, o cérebro crescia mais. Sei lá, o que essa mãe fez? Não é? O que esse menino fez para ganhar esse cérebro? Nada. Absolutamente nada. Tudo quem faz é Deus. É Ele que dá. Nós não somos absolutamente nada. E Paulo vem expor essa humildade de uma forma tremenda, mostrando para nós que toda a obra que existe, ainda que nós estejamos no meio disso, sejamos instrumentos dessas coisas, a grande obra quem faz é Deus. Nós não fazemos absolutamente nada, nós somos usados por Ele. Então ninguém deve se gabar de nada, além daquilo que Cristo faz. Essa é uma grande lição que nós temos aqui nessa sessão até o verso 22. O verso 14, ele traz um tom de justificativa. Parece que Paulo está tentando amenizar a repercussão da carta.
Isso pode ter acontecido porque ele disse, sobre tudo que ele disse até esse momento da carta. Paulo escreveu muita coisa boa, mas muita coisa pesada, tanto em relação aos gentios quanto em relação aos judeus. Se a gente for pensar nos judeus, por exemplo, como que Paulo desconstruiu muita crença que eram muito fortes, muito valorizadas no meio dos judeus. Então parece que ele vem com um tom agora de justificativa. E as coisas que Paulo escreveu, ele não escreveu porque Paulo entendia que a igreja era ignorante, que a igreja era iniciante, que a igreja não tinha conhecimento dessas coisas. Pelo contrário, Paulo vem lembrar a eles sobre questões importantes da fé. Por isso, no verso 14, ele vai citar 3 características dessa igreja. Eles eram cheios de bondades, eles eram plenamente instruídos, ou seja, não eram pessoas que não sabiam das coisas, eles tinham conhecimento da palavra, isso aqui é importante para nós, diante de uma fala que eu vou dar um pouquinho mais na frente, eles tinham isso, e eles eram capazes de aconselhar um ao outro mutuamente, eram capacitados para isso, tinham condições de fazer isso. O que acontece aqui é que muitas vezes nós precisamos ser relembrados a respeito de coisas que sabemos, mas às vezes é negligenciada no nosso dia a dia da vida cristã. Nós conhecemos o Evangelho, mas uma coisa é você conhecer o Evangelho e a outra coisa é você aplicar o Evangelho na sua vida. Nós sabemos que nós devemos nos respeitar, mas muitas vezes isso não acontece. Nós sabemos da suficiência de Cristo Jesus, mas às vezes nós vivemos como se ele não fosse suficiente. Nós sabemos que Cristo morreu para nos libertar do pecado, mas vivemos como se isso não fosse um fato. Então, Paulo relembra de coisas importantes na fé, e isso traz uma lição para nós, que muitas vezes nós precisamos disso na nossa vida, porque a despeito de nós conhecermos muito sobre o Evangelho, uma coisa é a gente conhecer, outra coisa é quando a gente aplica aquela lição, aquelas verdades do Evangelho na nossa vida e no nosso dia a dia. Por isso que eu sou um defensor de que teologia e prática, elas precisam andar de mãos dadas. De mãos dadas. Eu vou falar isso hoje à noite no Salmo 125. Como que a música ali pegou a teologia e aproveitou o momento prático da vida das pessoas para aplicar aquela confiança no momento real da vida deles. Então isso é muito importante para nós. Então tudo que Paulo ensinou nos primeiros 11 capítulos, não era estranho àquela igreja. Eles já tinham conhecimento dessas coisas, não era uma igreja novinha, como por exemplo a igreja, se eu estou me lembrando aqui de Tessalonicenses, que Paulo escreve para essa igreja, acho que 1 ano e meio, 2 no máximo, se eu não me engano, depois que ele sai da cidade, depois que nasceu a igreja, ele já escreve: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem e tal, quer dizer, não sabia de fato das coisas como deveria saber, mas aqui não, aqui nós não estamos com uma igreja novinha. E aí eu vou falar uma outra coisa que não está nos scripts aqui, mas acho que é importante para nós. Quantos anos a nossa igreja vai fazer agora no mês de maio? 50 anos. 50 anos. Quem está aqui dentro de 50 anos? Levanta a mão aí. Será que tem algum membro dessa idade aqui? 40. Irmã Emiliana está 40 anos aqui, irmã Emiliana? Mas vamos considerar que está 40. Levanta a mão, irmã. 40 anos. 30 anos. Aí. 30 anos aqui ouvindo a mesma coisa, é verdade ou não? Mais de 30. 33. De 30 a 20, tem mais? Olha, essa igreja está nova, hein? A membresia, olha só, isso é significativo para nós. Estamos com uma membresia nova, não é? Que ninguém tá... 10 anos, quem está aqui há 10 anos? Gente, a membresia nova, lá 2, 3, 4 pessoas lá atrás. Temos que rever isso. Né? Você também, Caio? Que coisa maravilhosa, né? Mas essa igreja daqui há 50 anos pregando o Evangelho, ela é uma igreja madura. E às vezes nós precisamos ser relembrados dessas coisas, e não só daquilo, não é que nós não sabemos das coisas, mas são coisas que precisam ser aplicadas na vida da gente.
Então, Paulo escreve com um coração pastoral, relembrando a igreja de aspectos fundamentais da vida cristã. O verso 15, ele vai reforçar essa ideia. Ele diz assim: a respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, como para fazê-los lembrar novamente. Quem lembra novamente é quem já ouviu falar primeiro, por causa da graça que Deus me deu. A palavra franqueza aí, ele diz justamente dessa ousadia, dessa firmeza, dessa sinceridade que Paulo usou para falar e relembrar coisas que a igreja já sabia. Paulo tinha conhecimento que eles poderiam interpretar essa carta como uma carta muito agressiva, então por isso ele dá esse tom de justificativa no verso 14 e no verso 15 ele vai falando, olha, eu falei de alguns assuntos, falei realmente com grande franqueza, com muita ousadia, com grande sinceridade, mas ele também começa aí no verso 15, a mostrar que a posição ministerial dele também autoriza ele a falar do jeito que ele falou. Então ele vai dizer que essa graça, e essa graça aqui no contexto, refere-se justamente ao ministério apostólico de Paulo, que ele considerava ser um privilégio, né, o privilégio de ser um apóstolo, um ministro comissionado por Deus, mas ele vai dizer, ele vai complementar no verso 16, como se isso fosse também uma autorização para ele. Então ele vai dizer, essa graça de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios. Ou seja, ele foi comissionado por Deus para ser um servo de Deus e, como nós aprendemos ontem na aula de escola bíblica aqui à noite, para ser um diácono do Senhor Jesus Cristo, um servo do Senhor Jesus Cristo para os gentios com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus para que os gentios se tornassem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Então ele começa a falar agora de algumas implicações do ministério dele. A primeira deles é que o ministério dele é um ministério voltado para os gentios. Ou seja, Paulo, a palavra ministério aí, que é a palavra que dá a ideia da diaconia, ela era usada naquele tempo aqui, principalmente essa que Paulo usa aqui dentro desse contexto, para falar de um servidor público. É como se Paulo estivesse dizendo assim, eu sou um servidor público de Deus para apresentar o evangelho publicamente ao mundo não judeu. É como está lá em Efésios capítulo 3, verso 8, coloca para nós aí, que eu não coloquei aqui, mas não sei por que eu citei ele como conferência. Diz assim, ó, embora eu seja o menor dos apóstolos de todos os santos, aliás, eu estava conversando com a minha esposa, quantos apóstolos tem na Bíblia, gente? Hã? Eu contei mais ou menos uns 15 a 16, viu? Eu contei mais ou menos de 15 a 16 apóstolos na Bíblia. Depois você dá uma pesquisada lá. Olha o que diz o texto. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. E é justamente isso aí que a igreja é e que nós somos. Ministrantes das riquezas de Deus, expositores do evangelho para o mundo. Então Paulo está falando características do ministério dele. Ele foi levantado por Deus, ele foi comissionado por Deus para levar as boas novas aos gentios. Depois ele fala do dever sacerdotal de proclamar o evangelho, ou seja, ele usa uma figura de linguagem. Paulo não está se vendo aqui como um sacerdote do Antigo Testamento, não é isso que ele está falando. Aqui não é um texto para se apoiar que existe o dever sacerdotal, mas ele está dizendo que ele atua, de certa forma, como um mediador entre Deus e os gentios na proclamação do evangelho, não no sentido de salvação. Ele não é mediador no sentido de salvação, mas o trabalho dele é muito parecido com aquele servidor público, que é o sacerdote, que ele era justamente isso, um ministro público de Deus para ministrar ao povo judeu, e ele aqui está se colocando exatamente como esse ministro público, como esse servo de Deus que publicamente anuncia o evangelho. Então,
Não é no sentido da salvação, mas da apresentação do evangelho. E depois ele vai falar do objetivo do ministério dele. Ele vai dizer que é para que os gentios se tornem uma oferta aceitável, santificados pelo Espírito. Então, duas podem ser as interpretações aqui dessa última parte do texto. A primeira delas diz de que Paulo está mostrando que, para eles, que ele fez esse papel sacerdotal e que a conversão dos gentios é justamente essa oferta que ele está oferecendo a Deus. Os gentios, então, seriam uma oferta, é outra figura de linguagem, porque os gentios não são oferta e nem Paulo é sacerdote. Mas ele está mostrando como é que funcionava naquele tempo antigo, dentre os judeus, e está usando a mesma figura de linguagem, mostrando, olha, eu como um servidor público, como um ministrante público da palavra de Deus, e vocês são os frutos disso que são apresentados ao Senhor, não é? Isso é uma forma de interpretar. A outra diz dessa aceitação de Deus em relação aos gentios, não é? Ou seja, as ofertas de vida que o próprio gentio oferece a Deus, o serviço, a adoração, porque na medida que eles vão se convertendo, eles vão sendo santificados pelo Espírito. E é a partir daí que a vida deles vão sendo, de fato, aceitas por Deus e tudo aquilo que eles fazem vão sendo aceita por Deus. No geral, o que Paulo está dizendo é que seu ministério é semelhante a de um sacerdote que ministra publicamente o evangelho ao mundo e os salvos são oferecidos a Deus como uma oferta santa, viva e agradável ao Senhor. No verso 17, Paulo vai expressar sua satisfação pessoal por isso. Não é? Esse ministério que foi dado a ele, que o autoriza a falar como ele falou, que autoriza ele a escrever com toda a ousadia, ele vai mostrar satisfação disso no verso 17. Ele vai dizer assim, portanto eu me glorio em Cristo e em meu serviço a Deus. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, eu olho para o que Deus está fazendo através da minha vida, eu reconheço que eu não tenho parte nenhuma disso, mas é gostoso ver Deus trabalhando na humanidade e me usando como instrumento nesse processo. E eu penso que isso deve ser um prazer de qualquer um servo de Deus. Nós podemos nos sentir úteis na obra de Deus, ver que Deus trabalha alguma coisa através da gente, ver que Deus abençoa a vida das pessoas através do nosso ministério. Como que é legal quando um músico sai, poxa, você ministrou naquele dia, como que Deus falou no meu coração, quando uma pessoa vem trazer uma palavra, olha como que Deus falou no meu coração, um professor de escola bíblica, poxa, a sua aula hoje realmente me levou a pensar diferente. Essas coisas, não é que a gente se gaba disso, não há glória para nós nenhuma disso, mas a glória está em ver Deus fazer. Deus está atuando. E esse deve ser um prazer que você deve buscar em Deus, através da sua vida. O que Deus está realizando através de você? As coisas que Deus faz através da sua vida. E isso deve ser uma motivação, um encorajamento para você se apresentar à igreja como alguém que veio para ser usado por Deus como instrumento no ministério. Isso é muito importante para você. Você está aqui na casa do Senhor, você vem todo domingo aqui, você se alimenta da palavra de Deus, você recebe as bênçãos do Senhor aqui neste lugar, e como é gostoso quando nós nos apresentamos e falamos, Senhor, agora eu estou aqui, e é legal você ver que Deus usa a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Então é uma forma de Paulo expressar a sua satisfação de ver Deus operando na vida dele e através do ministério dele. Por isso que ele vai dizer aí no verso 18, não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem ao Senhor. Então o que ele está dizendo aqui é que ele não falou nada daquilo que não se refira ao ministério dele. Ele não tentou se gabar com aquilo que Deus estava fazendo na vida de outra pessoa, ou através da vida de outra pessoa. Olha, eu vou contar uma história aqui para vocês, o testemunho de Pedro. Olha como que Deus está atuando na vida do Pedro. Olha como é que Deus está fazendo sinais e prodígios através de Pedro. Não. Paulo falou, olha, vamos ver o que Deus está fazendo através de mim, da minha vida. Gente, como isso é importante para nós. Como isso é importante para você? Sair desse lugar onde você conta a história da vida das outras pessoas com Deus e passa a contar a história da sua vida com Deus. Do que Deus está fazendo em você e através de você.
A gente gosta muito de contar a história das outras pessoas, mas nós precisamos contar a nossa história com Deus. Então Paulo está dizendo, eu não falei nada que Deus não tenha feito em mim, através de mim, do meu ministério, tanto em palavras, com as coisas que eu prego, que eu falo, quanto com a ação de Deus no coração das pessoas. Como é legal ver Deus transformando o coração de Deus, das pessoas através do meu ministério, é como se ele estivesse falando dessa forma. E foi com essa visão de ser um instrumento nas mãos de Deus que Paulo pregou o evangelho ao redor do mundo, ali em torno de Jerusalém e do mundo conhecido. Então ele vai dizer aí no verso seguinte que pelo poder de Deus, sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, eu proclamei plenamente o evangelho de Cristo. Tá? Sinais e maravilhas aí, o que são sinais e maravilhas aí dentro desse contexto? Por que Paulo está usando essas duas palavras? Ele está apresentando essas palavras como evidências da aprovação de Deus ao ministério dele. Era o que Deus fazia através dele, tanto exteriormente quanto no coração das pessoas, a transformação de vida. Então ele tá mostrando isso como uma forma de evidenciar e testificar que de fato ele foi comissionado por Deus, que de fato ele tem um apostolado. Quem conhece a vida de Paulo sabe que em algumas cartas ele teve que defender o seu apostolado, ele não faz parte dos 12 originais apóstolos, ele não está nesse grupo. Paulo vem depois, de uma forma diferente dos outros, ele tem as duas características principais para ser um apóstolo, que é ter visto Jesus ressurreto e ter sido comissionado pelo próprio Jesus. Então ele tem as duas principais características de um apóstolo, por isso que a gente diz que hoje não existe apóstolo, não à luz da palavra de Deus, dentro desse ciclo menor que nós chamamos de apóstolo aqui na Bíblia, tá? Até porque a palavra apóstolo ela não é usada só para isso. Apóstolo significa mensageiro. Então você vai ver na Bíblia que em alguns casos um anjo é colocado como apóstolo, o próprio Senhor Jesus ele é um apóstolo, e muitas outras pessoas também foram, a escrita original, aquele nome ali é apóstolo, mas não no sentido desses originais aqui, tá? Mas Paulo, então, foi chamado de uma forma diferente. Então, por muitas vezes, ele vê a necessidade de mostrar que, não, realmente existem evidências que comprovam, essas evidências comprovam que, de fato, eu fui levantado por Deus e comissionado por Deus para esse ministério. Então, ele via esses sinais e maravilhas como evidências que autentificavam o seu ministério. Então, o ministério de Paulo ele se expandiu para uma região muito grande, né? E ao escrever a Roma, a gente vai ver isso na próxima semana, ele já vai falando das suas intenções de ir ainda mais além. No verso 20, ele fala algo muito importante. Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sob o alicerce de uma outra pessoa. Aqui tem uma mensagem para nós muito importante. É como se ele estivesse dizendo assim, eu sempre tive o cuidado de entrar onde o evangelho... eu sempre tive o cuidado de não entrar onde o evangelho está sendo pregado. Isso para eu não me apropriar dos resultados de outra pessoa e para evitar gastos de energia desnecessários. É como se ele estivesse dizendo isso. Paulo era um plantador de igreja. Paulo era um edificador, um missionário itinerante. Ele não era necessariamente um pastor local, tá certo? Paulo não era um pastor como o pastor Paulo aqui, o pastor local de uma igreja, ainda que em alguns lugares ele tenha permanecido um longo tempo, mas esse não era o ministério dele. O ministério dele era itinerante, era o ministério de missionário, era o ministério de plantador de igreja, de edificador de igreja, mas ele não ficava ali como pastor local. Talvez Timóteo tenha ficado nessa função, mas ele não, tá? Então aqui a gente aprende o quanto nós devemos evitar tentar convencer pessoas de outras igrejas a vir para a nossa e empreender esforços em pregar o evangelho para quem ainda não entregou a vida a Cristo. Esse deve ser o nosso alvo. Eu sei que às vezes você gosta de convencer uma pessoa a vir para a sua igreja.
Aí eu estou indo lá, principalmente se a pessoa esboçar para você uma insatisfação lá onde ela está. Você quer logo converter. Aliás, o que a gente tinha que fazer é o seguinte: toda vez que uma pessoa esboçar insatisfação com a igreja onde ela está, você pergunta assim, mas por que você está insatisfeito? Ah, eu estou insatisfeito. Se a situação não for justificável, você tem que orientar essa pessoa a se haver com a igreja dela, a se curar com a igreja dela, a se tratar com a igreja dela. Porque às vezes são coisas muito pequenas que podem ser tratadas. Porque senão a gente cria um ciclo de membresia que fica rodando de igreja em igreja. Igreja em igreja. Aí o pastor pega, pensa que é uma bênção, coloca lá, dá uma função, daqui a pouco ele enjoa daquilo ali, ele briga, vai para outro lugar, ele fica girando. E não se implica com lugar nenhum. Então a gente tem que orientar as pessoas a se haver com a sua realidade. Se for inevitável, aí sim nós abrimos os braços. Mas o nosso esforço não é esse. O nosso esforço é levar o evangelho a quem não ouviu o evangelho. O nosso esforço deve ser levar a palavra de Deus àquela pessoa que ainda está perdida nos seus méritos, na sua justiça própria e nos seus pecados. Eu me lembro, uns anos atrás, que aqui a gente não enfrenta isso, mas eu tive muito problema com uma denominação, não vou falar nome. Ela fazia um proselitismo tão grande que eles abriram uma igreja, duas depois da nossa, duas casas assim depois da nossa, abriram uma igreja e ficavam na porta. Então naquela calçada passava todos os membros da nossa igreja e todos os membros eram assediados. Todos os membros. Você lembra daquele filme 300 de Esparta? Que aquele corcunda, quando chega lá perto do rei persa, ele pede um uniforme, porque ele se sente importante, eles colocavam logo um terno na pessoa. A pessoa se sentia importante. Eu vi meninas de 18, 16 anos que andava toda rengue-tengue na nossa igreja e, de repente, a saia começou a vir até aqui, umas roupas... Falei, nossa, Deus nunca usou isso aqui. Né? Um dia eu estava na porta da igreja, como fico aqui, ó, e um membro desta igreja entrou para pegar uma senhora na porta da nossa igreja e levar para lá. Na porta, assim, ó, igual, ela estava na introdução. Você conhece o pastor Paulo? Mas foi na hora. Eu fiz a intervenção na hora. Eu falei, olha aqui, ó, deixa eu te dizer uma coisa. Você já percebeu quanta gente não crente tem aqui nessa cidade? E ali, conclusão, naquela semana, o culto lá naquela igreja era quarta-feira. Eu fui lá para a porta da igreja. Estou lá, o culto, estão me vendo lá no portão lá. Eu estou lá, no portão da igreja, assim. Estou lá, acabou o culto, eu perguntei, quem que é o frente da igreja aí? Aí eu descasquei, irmão. Eu descasquei. Falei, 99,9% dessa cidade está perecendo na morte espiritual. E você vai para a porta da igreja dos outros pegar membro? Faz isso não, irmão. Gasta energia pregando o evangelho para quem não é salvo em Cristo Jesus. E Paulo vai ensinar isso aqui. Eu não perdi tempo em ficar tentando edificar onde outra pessoa já estava fazendo, onde outra pessoa já tinha construído um trabalho, porque não era só ele que pregava o evangelho. Não foi nem ele que abriu essa igreja de Roma, não foi nem ele que levou o evangelho para Roma, ele nem conhece esses crentes. Se ele tem algum conhecimento dos crentes de Roma, é coisa que os outros disseram para ele, mas ele mesmo nunca olhou nos olhos daquelas pessoas. Talvez um ou dois ele conhecesse de um outro lugar, a gente vai ver isso lá no capítulo 16, ele tem um conhecimento de um outro, mas ele mesmo não conhece essa gente. Ele nunca foi lá. Então, esse cuidado que ele vai dizendo, por isso que ele não está ali como um plantador de igreja, ele está ali como alguém que está relembrando coisas que eles precisavam relembrar. O verso 22, então, o último verso, é uma explicação do porquê que ele demorou tanto aí nesse lugar aí, não é? Porque a agenda dele não era ele quem fazia, era Deus quem fazia. Então, durante muito tempo, Paulo, ele planejava ir para um lado, Deus mandava para o outro, ele plantava uma igreja no lugar, depois Deus mandava ele para outro, porque a agenda não era dele. Não é? Então, ele sempre esteve muito ocupado em fazer esse dever de ministro do evangelho aos gentios. Esse era o foco dele. A igreja queria, não, vai lá, opa, cadê esse apóstolo? Não vem aqui, ele não vem na minha casa, ele não vem tomar um café comigo. E Paulo está dizendo, olha, minha agenda não é essa. Eu sou plantador de igreja, eu sou pregador do evangelho, eu sou um missionário itinerante, eu tenho que ir para onde Deus manda eu ir.
E a partir daí, desse verso 22, então, eu queria fazer algumas aplicações aqui para a gente concluir. Eu quero finalizar com algumas aplicações, e a primeira delas é o seguinte: não é porque nós temos um conhecimento do Evangelho que nós estamos isentos de admoestações. Você pode ser um crente antigo na igreja. Você está aqui há 30, 20, 10, ou você chegou para cá agora, mas já tem uma vida espiritual antiga. Isso não tira de você a necessidade da gente mostrar para você que muitas coisas do Evangelho não estão sendo aplicadas na sua vida. A pior coisa que um crente pode dizer é: eu já sei de tudo. Eu já sei de tudo, eu não preciso de mais nada. Eu tenho mais de 30 anos de vida espiritual, eu nasci na igreja. Eu fui embaixador do rei, eu fui aluninho de escola bíblica dominical, da sala da tiazinha fulana de tal, eu passei por todo esse processo. Eu tive ali, como muitos filhos de crente, aquela saída na adolescência, mas eu nasci rato de igreja, assim, igual esse menininho do seu aí. É assim que eu fui, sempre fui desse jeito. E até hoje eu sento para ouvir uma pregação. Ela pode ser a mais simples possível. Eu vou sempre procurar o que há de Deus ali naquela pregação para mim, para minha vida. Naquela aula de escola bíblica, naquela pregação ou naquela ministração, sempre tem algo de Deus para a gente, sempre tem algo para aprender de Deus na nossa vida, porque a gente não sabe tudo. Então, nós temos essa necessidade da admoestação. Paulo escreveu 11 capítulos doutrinários para uma igreja que já conhecia o Evangelho. Foram 11 capítulos falando do Evangelho para uma igreja que já conhecia o Evangelho. Isso é estranho. Não é? Se a gente for pensar, imagina eu toda noite pegar aqui a palavra de Deus para pregar o Evangelho para você. Toda noite, não é? Às vezes nós precisamos ser lembrados de como que a gente aplica isso à vida da gente. Paulo também reivindicou seu ministério para mostrar à igreja que a sua palavra tem peso. Essa foi uma das razões porque ele começa a falar do ministério dele. Isso ensina para a gente a respeitar líderes, pastores, mestres ou qualquer outra pessoa que Deus comissiona com funções ministeriais. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Nós estamos vivendo dias onde o diabo tem tirado o valor da autoridade das pessoas. E tem dado às pessoas uma ideia, um senso comum, de que não deve nada a ninguém. E não é isso que a Bíblia ensina. Você precisa aprender a ouvir o seu pastor, o seu professor de escola bíblica, o seu líder de ministério, que são pessoas que Deus levantou, comissionou para falar o seu coração. Principalmente hoje, aonde você não está muito satisfeito com o pastor da sua igreja, você frequenta a igreja daquele seu pastor, porque você não tem, às vezes, um outro lugar melhor que você identificou, né? Porque a coisa também não está boa por aí, está muito difícil, mas você tem aquele seu pastor que você elege na internet. Aquele camarada lá da internet não é o pastor que Deus comissionou para pastorear a sua vida. Não é o líder que Deus levantou para pastorear sobre a sua vida. O líder que Deus levantou é aquele que está dentro da sua igreja a qual você pertence. O dia que você entender que não é mais, você tem que procurar uma outra igreja e se adaptar à realidade daquela igreja. Mas não fica nessa pluralidade e nessa coisa solta de que você não é pastoreado por ninguém. Essas coisas não são bíblicas. Então, Paulo reivindica os seus conceitos ministeriais para mostrar para aquela igreja, olha, a autoridade que eu tenho para escrever com ousadia e para falar do jeito que eu estou falando, está aqui, ó. Eu sou um apóstolo comissionado do Senhor Jesus, levantado justamente para fazer com que vocês ouçam a palavra e obedeçam ao Senhor. E tornar vocês oferta aceitável ao Senhor. Por isso que ele fala com tanta ousadia, não só nessa carta, mas como em outras cartas também. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, abrir a nossa visão, abrir a nossa mente, né, para o ministério da igreja, para a visão da igreja, onde que eu me encaixo nessa igreja, quais são as necessidades dessa igreja, quem são os líderes dessa igreja. É isso que a gente está estudando agora nessas aulas de sábado, a liderança da igreja, como que a gente deve olhar com respeito e ouvir o que está sendo dito. Paulo também nos ensina sobre a nossa missão, a missão da igreja, que é a missão da proclamação do Evangelho. Presta atenção no que eu vou dizer. Essa é a missão da igreja na terra.
mas ela faz isso, seja edificando, seja preparando os crentes, seja fazendo evangelismo e missões, porque fazer evangelismo e missões não é uma coisa que a gente faz só indo para a rua. A igreja, ela faz isso quando ela capacita crentes, quando ela prepara o povo de Deus, quando ela fortalece o povo de Deus, mas isso não exclui o seu dever pessoal de pregar a palavra. Preste atenção nisso. Não transfira para a instituição um dever que é seu. Não transfira isso para a instituição. É a mesma coisa de você pegar uma criança, pôr na escola e falar assim para a escola. A escola tem o dever, a missão de formar o caráter do meu filho. Não é. Você não ajuda a escola a fazer isso. A escola é que te ajuda em algumas coisas que é o seu dever. A igreja também é mais ou menos isso. Então não transfira para a instituição Primeira Igreja Batista as coisas que Deus levantou para você, para a sua vida. Então quando você está aí pela rua, você é igreja comissionada por Deus, ministro do Evangelho, com uma missão de levar e proclamar a palavra de Deus a todas as pessoas. Não só num projeto de evangelismo da igreja, numa caminhada missionária, mas é no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, com seus vizinhos. Ali você é um comissionado e essa responsabilidade também está sobre a sua vida ali. É Deus quem faz, em último lugar eu aprendo isso, que é Deus quem faz a obra. Nós somos instrumentos, não há glória em nós, apenas nele. A glória está toda nele, não em nós. Tudo é para ele, tudo é por ele. E a ele seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém? Tudo é para ele e tudo é por ele. Glória a Deus por isso. Vamos ficar